Fala Madar, o podcast de pura motivação, gestão, empreendedorismo, negócios, orientação de carreira, assunto de e com mulheres. O podcast que tem ela, uma mulher com M maiúsculo, aliás, com 2 M's, Madalena Matos e seus convidados. Se liga no Fala Madar. Olá, minha gente, mais um Fala Madar, é isso mesmo. E nós estamos aqui no Estúdio Luminous Play. Estamos também aqui, quem está nos apoiando, Ricardo Urbano Contabilidade. E a nossa agência, Publier. Mas acontece que eu estou com um convidado altamente especial. Bora lá? Érico Jovino Salles, casado com Terciana de Albuquerque. Pai muito dedicado de Letícia e Beatriz. Ele, superintendente dos Correios no período de 2017 a 2021. Administrador de empresa pela nossa UFC. Pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos. Mestrando em Direção e Gestão de Pessoas. E o seu hobby é estar em família e praticar esporte. Eu tô falando com Érico Jovino. Diga Oi, aí, Madá, Érico. tudo bem? Satisfação muito grande estar aqui com você hoje. Oh, e esses esportes, quais são esses esportes que você tá falando aqui que é o seu hobby? Ai, Madá, eu adoro esportes e assim, eu gostei muito quando iniciei o Muay Thai, eu luto Muay Thai, né, uma arte tailandesa. Me ajudou muito na minha disciplina, concentração. E também um outro desafio que eu tinha era que a minha mãe sempre falava que água não tinha cabelo. Isso. Então, eu fui aprender a surfar. Então, hoje é um dos hobbies que eu tenho. Adoro estar no mar surfando. E esses são meus 2 esportes hoje favoritos. Ok. E agora, minha gente, ele tá pré-candidato a deputado federal pelo partido MDB. Eu queria saber o seguinte, quem é Érico Jovino? Conta aí pra gente. Eita, quem é Érico Jovino? Madá, como você falou, sou empregado público, né, dos Correios. Entrei nos Correios em 2002, tenho 20 anos como empregado público. A minha vida foi dedicada a trabalhar com pessoas mesmo, a atender o público em geral, né? Aí sou formado em administração de empresas pela UFC, me especializei na área de gestão de pessoas e hoje estou fazendo esse mestrado em direção e gestão de pessoas. Assim, gosto muito de estudar também e penso que daí vem doutorado e vem outros aí pela frente. E agora estou colocando o meu nome à disposição da população e sou pré-candidato a deputado federal pelo MDB. MDB. Agora, Érico, diz pra gente o seguinte, o que é política pra você? O que é política pra você? Pois é, política para mim é uma arte de negociação. Tenho isso em mente, que é negociar e fazer boas negociações em prol do bem comum das pessoas, da comunidade, tratar bem o dinheiro público com zelo, né, com honestidade. Para mim, política é isso, é saber negociar com todos, ser democrático, saber ouvir, saber falar e saber negociar. Porque a gente vai estar... Um político, ele negocia com todas as partes da sociedade, né? Então, ele tem que ter a habilidade de negociar com muita lisura para que o fruto disso seja o bem comum. Transparência, né? Transparência. Que a gente tá precisando muito. Empatia. Pronto, a gente tá precisando demais. A gente está precisando muito, inclusive, depois dessa pandemia, a gente tem visto muita gente emocionalmente abalado, né? Com tudo que vem acontecendo. Então, assim, a política... ela é um direcionador, a gente precisa da política. E eu entendo que as boas pessoas, elas têm que estar à disposição da política, não devem se afastar. Porque sermos apolíticos é o que muitos, às vezes, desejam, porque quanto mais distante nós estivermos da política, o que é que vai acontecer? As pessoas que estão com más intenções com o bem público podem se... tirar alguma vantagem, né? Então, assim, as pessoas elas têm que se aprofundar, ler e estudar política para que elas sejam mais conhecedoras do que cada um tem de propósito, o que é a função de um presidente, de um deputado, né, de um senador, de um vereador, o que são os poderes da República, o que cada um faz, qual a sua função, porque aí você vai ter uma educação política forte na nossa população.
Perfeito, perfeito. O que você defende, né? Ou qual será a sua empreitada nessa sua pré-candidatura a deputado Madalena, federal? Madalena, assim, como empregado público, uma das coisas que vem me motivando a colocar o meu nome à disposição da população, realmente é lutar pelo bem público, como eu falei no início. Então nós estamos vendo atualmente, como eu trabalho nos Correios, um exemplo, né, o governo querendo privatizar os Correios. É uma empresa pública com mais de 300 anos, é a única empresa pública, por exemplo, que está em todos os municípios do Brasil. Está presente em todos os municípios e está também em distritos com mais de 500 habitantes, pra você ter ideia. Então, o que é que acontece? Uma empresa como essa sendo privatizada, que ela não visa totalmente o lucro, ela visa realmente conectar o Brasil de ponta a ponta. Então, o que acontece? Em locais com difícil acesso, são locais que dão prejuízo, de certa forma. Então, assim, você tem mais a parte social da logística. Então, esse subsídio ele é cruzado. Os estados onde você obtém o lucro, eles servem para pagar onde tem um prejuízo, um exemplo. E assim você vai equilibrando. E esse modelo, muita gente às vezes não sabe, é o mesmo modelo do Correio Americano. Um exemplo, nos Estados Unidos existem os Correios públicos também, que concorrem com outros operadores logísticos, como é aqui no Brasil. Então, é o mesmo modelo. Então, um Banco do Nordeste, por exemplo, que é um banco que tem o maior microcrédito, maior crédito orientado para as micro e pequenas empresas, agricultores, fomenta o Nordeste. Então você tem uma Caixa Econômica Federal, um banco importantíssimo aí para o setor habitacional do Brasil, ele tem um papel social muito grande, presente também em muitos municípios. O Banco do Brasil, empresas importantíssimas que se ventila vender ou não. Então assim, não é que ser totalmente contra a privatização. Qual é o objetivo que se tem fazer essa privatização? Então, um exemplo, a gente hoje está imerso em discussão sobre, por exemplo, o preço dos combustíveis. Não se fala na privatização da Transpetro, um exemplo. Nós temos hoje uma empresa privada que faz esse transporte do combustível da refinaria aos postos de gasolinas, um exemplo. Então, assim, não é que eu seja totalmente contra as privatizações, é que as privatizações elas têm que ter um fim bem comum. Então, é isso que eu penso sobre essa pauta. Também carrego comigo uma pauta muito forte, que é a da educação. Então, eu tenho educação desde a educação mesmo básica, fundamental, até o nível superior. A gente tem que estruturar melhor e investir mais, cobrar de quem está executando, prefeitos, governadores, a própria presidência da República. A gente tem que cobrar a execução dessa educação de forma plena. Uma sociedade educada, ela prospera. Ela prospera. É outra coisa. Então, assim, a gente tem que investir em educação, mas é investir de verdade. Investir e solicitar que se fiscalize para que a gente veja realmente esse fruto nas crianças alfabetizadas. Então, a gente tem que ver isso. Mas da outra pauta, né, que eu carrego também comigo, como você falou, pelos meus hobbies, o esporte. Como é que você... Qual é essa sua proposta para o pessoal do esporte? Para o esporte. Então, assim, eu entendo que o esporte disciplina. Então, assim, nós temos uma ideia, né, junto com a Associação de Muay Thai Borã, por exemplo, aqui do estado do Ceará, para a gente fazer um projeto para incentivar as crianças a entrarem em esportes de artes marciais, que elas aprendem a respeitar pai e mãe. A gente consegue tirar essas crianças do mundo das drogas. Então, o esporte, ele faz isso, ele tem esse poder. Então, esse investimento, não só na criança, mas também nos profissionais, nos lutadores que um dia querem ser, por exemplo, professores. Isso. Então, assim, como a gente pode fazer para que a gente tenha professores educadores? Então, professores ali treinados e estudados para que a gente possa deixar os nossos filhos em segurança, para que a gente possa fazer trabalhos e resgatar essas crianças que hoje estão na mão, por exemplo, de traficantes, a gente possa resgatar para que ele possa voltar a estudar, a frequentar a escola, respeitar o pai e mãe, família é a base fundamental, é a base forte. Então, quando a gente tem essa disciplina,
né, voltada para educação e esporte, isso ajuda bastante. Perfeito, perfeito. Teria mais alguma pauta? Madá, eu tenho muitas propostas interessantes que eu estou deixando disponível também no meu Instagram, Érico Jovino. É só colocar lá. Aí coloca lá, avisa lá o pessoal, avisa nosso lá o pessoal, pessoal. Érico Jovino, porque assim, a parte que cabe às pautas, Madá, elas são interessantes, assim, eu vou te dizer uma palavrinha, uma frase que meu pai falava muito mesmo, que era que papel cabia tudo. Então é interessante você ver muita gente hoje, aí vai lá no papel e coloca, eu defendo isso. Então assim, eu realmente peço que as pessoas procurem saber, né, de cada pré-candidato, a sua vida pregressa, foi que já fez. Se tem qualificação técnica para o que está se propondo. Um exemplo, formação acadêmica. Você hoje, se você for contratar um administrador, né, para a sua empresa, você vai contratar uma pessoa, você vai pedir um currículo. Então, qualquer pessoa que você vai contratar, você vai pedir um currículo, por exemplo. Ok. Então, seria interessante que a população pudesse avaliar isso de forma séria. Perfeito. Gente, nós estamos aqui no mais um Fala Madá. E é um prazer muito grande. Quem está comigo aqui é o Érico Jovino Salles, que está pré-candidato a deputado federal pelo MDB. Ele está exatamente passando para vocês aqui a proposta deles. Mas aí eu queria que você deixasse mais uma vez suas redes sociais, né? Para que as pessoas realmente, vamos dizer assim, observar, analisar, como você falou, e avaliar quem é o Érico Jovino para poder o votar, né? Então é muito importante que você passe nas suas redes sociais e deixar exatamente suas propostas. Mas eu queria que você falasse também sobre uma coisa. Como foi ser líder de um momento de caos? Isso grande. Aí é um desafio, desafio isso aí que eu queria. Eu acho que as pessoas estão querendo ouvir. Por que isso? Porque eu falo muito que ele estava como superintendente dos Correios quando aconteceu aquele caos todo, aquela coisa assim horrível que aconteceu com os Correios, né? Aquele incêndio grande, né? Exatamente. Nosso centro de triagem, né? Isso. E realmente, assim, quando eu assumi a superintendência dos Correios, muito novo, esse realmente foi... Porque o primeiro desafio da gente, quando eu assumi a superintendência, os Correios vinham de prejuízo, né? Então, assim, quando nós chegamos em Brasília, eu lembro que o presidente sempre falava isso, que o desafio da gente era transformar essa empresa que estava caminhando para ser uma empresa pública dependente, porque os Correios sempre foi uma empresa pública independente do governo federal. Com seus recursos próprios, ele consegue se manter. Na verdade, ele sempre passa dividendos para o governo federal. Então, o que acontece? Naquele momento, 3 anos de prejuízo, esse foi o primeiro desafio do superintendente, junto com a administração da empresa, né, a presidência, todos os seus empregados, era fazer essa empresa novamente dar lucro, por exemplo, ou pelo menos pagar, né? Então, mais ou menos uns 8 meses após a gestão, eu ter entrado, tivemos esse grande incêndio aqui no nosso centro de triagem. E quando eu cheguei lá, que eu vi, né, tudo aquilo, aquele fogo horrível, né, tomou conta do prédio muito rápido. Na verdade, a gestão que eu vinha fazendo e o amor que todos os empregados dos Correios têm por essa empresa, ele é muito grande. Então, naquele momento, deu para perceber isso no olhar de cada um. A gente tirando os carros do pátio, né, tentando entrar no prédio. Eu entrei no prédio com o pessoal dos bombeiros para mostrar onde estavam, por exemplo, os DVRs, para a gente saber o que aconteceu. Então, ali para a gente poder levar tudo para a Polícia Federal para ser analisado. Então, assim, a gente de madrugada já estávamos todos reunidos, toda a equipe já traçando as estratégias, porque a carga não para. Então, a gente foi reerguer, rever todo o processo logístico da gente. Então, assim, eu sempre falo, são processos e pessoas. Os processos bem elaborados e as pessoas motivadas, treinadas, capacitadas, engajadas, a gente consegue sim alcançar nossos objetivos. E eu sempre falo isso, a gente teve que rever todos os processos e os profissionais todos engajados para salvar essa empresa. Para fazer com que o Ceará voltasse a ter um seu centro de triagem, ter sua operação, a operação não parar. Então, assim, foi um engajamento muito grande de todos. Então, eu sempre falo isso, processos e pessoas. Isso não pode ser perdido de vista de forma alguma. Então, o que naquele momento nos fez sair, né, nos outros dias e não deixar a carga parar e continuar tendo distribuição de encomendas aqui no estado do Ceará,
Foi justamente essa junção. Érico, além desse caos, né, eu sei que você também estava superintendente nesse momento que nós passamos, que é a pandemia. Fala um pouco como foi atravessar essa pandemia, mais uma vez você como líder, né, e como superintendente. Realmente foi outro momento realmente desafiador para nós dos Correios, porque enquanto boa parte, né, dos nossos empregados estavam em casa, né, era um momento que a gente tinha que proteger vidas. Então, as pessoas que tinham comorbidade, né, ou que eram coabitantes, eles ficaram em casa no trabalho remoto. Então, mais ou menos aí uns 42% do nosso efetivo, ele ficou em casa, né, se resguardando realmente dessa pandemia horrível, né, que acabou aí ceifando muitas vidas e deixando muitos órfãos. E segurar toda a logística e toda a operação dos Correios em um momento em que as pessoas estavam em casa comprando, realmente ali como eu falei no início da nossa entrevista, falando sobre os processos. Então a gente tinha que fazer mais com menos. Aí um outro desafio para toda a gestão. Então quem ficou trabalhando presencial, né, tinha aí esse desafio de fazer girar os Correios, enquanto nós tivemos aí um grande crescimento, por exemplo, do e-commerce. E os Correios foi a única empresa que ficou trabalhando todos os dias dessa pandemia. Todos os dias. Aí conectando o Brasil de ponta a ponta. Então todos os empregados aí motivados e os que estavam em casa também, ajudando no teletrabalho. Então se organizou quem poderia ficar em casa e quais as atividades que iriam desempenhar para que os que estavam presentes pudessem executar, né, com muita otimização, com muito zelo, para que a gente conseguisse entregar e distribuir, porque todo mundo estava em casa ali se resguardando e os carteiros, por exemplo, estavam na rua. Muitos dos carteiros aí, a gente enfrentando, é por isso que eu falo que as empresas públicas, elas têm uma importância muito grande para o Brasil, porque nesse momento, carregar essa bandeira do Brasil na farda, como tem os carteiros, aquilo ali é muito orgulho para a gente, porque no momento como a gente viveu da pandemia, os carteiros estavam na rua, arriscando suas vidas, arriscando as vidas das suas famílias, né? Então assim, a gente enfrentou de frente, realmente enfrentou essa pandemia trabalhando. Então, parte do nosso efetivo, trabalhar, as nossas agências abertas. Então, assim, foi um desafio muito grande manter toda a equipe motivada, engajada, né? Engajada nesse processo, né? Com muito afinco. E é o que eu sempre falo. Eu tenho muito orgulho de ter iniciado a minha carreira nos Correios, porque é uma empresa que, se todo brasileiro conhecesse com profundidade o tamanho que é essa empresa, que ela é realmente do tamanho do Brasil, iria realmente dar valor ao que o Brasil tem de bom, como eu falei no início, nos Correios, o Banco do Brasil, uma Caixa Econômica Federal, uma Petrobras, um Banco do Nordeste. São empresas extremamente importantes para o nosso país e para a nossa população. Ok. Eu acho assim, a última pergunta, mais ou menos, que eu vou fazer aqui no Fala Madá, qual foi a sua motivação, ou aliás, o que te motiva a participar desse grande desafio da sua vida, que é o ser pré-candidato? O que te motiva? Madá, assim, eu sou muito motivado a desafios. Então, eu sempre gostei, né, sempre estava no meu sangue, ali nos meus pensamentos, de ajudar as pessoas, de estar próximo e ajudar as pessoas mais na parte comum, ajudar onde eu morava no bairro, sempre gostei de ajudar, sempre estou lá pronto para ajudar quando se precisa. E na minha caminhada, né, estudando, trabalhando, então eu sempre enxergando o que está acontecendo no Brasil. Eu gosto de conversar sobre política, eu gosto de conversar sobre assuntos que fazem parte, que permeiam o nosso país. Um exemplo. Perfeito. Então, quando me foi feito esse convite de ser pré-candidato, né, lançar o meu nome à disposição da sociedade, me veio como um desafio, mais um desafio na vida. Então, eu conversei com minha esposa, pedi muito a Deus sabedoria, né, muito a Deus sabedoria e força, porque é um meio, né, como eu falei no início,
que muitas pessoas boas se afastaram desse meio. Justamente pelo que se tem de ideia hoje, né? A sociedade tem ideia da política. Se confunde muito, por exemplo, política de politicagem. Então, como você entrar nesse meio e não ser confundido, como é que você vai fazer? Então, para mim está sendo um desafio me lançar como pré-candidato, possivelmente agora, se Deus quiser, ser homologado como candidato a deputado federal e estar conversando, olhando no olho da população e explicando, né, aproveitar esse momento para chamar a população para entender o que é realmente política, discutir o que é realmente política, que é fazer realmente trazer esse bem comum a todos. Então, quando você faz algo que é bom, por exemplo, para a saúde, não é só para o Érico, é para todo mundo. Então, quando existe um mau investimento, por exemplo, na educação, gerações vão ser comprometidas com isso. Quando você tem um mau investimento em estrutura, você tem toda uma cidade, tem um estado com problemas. Então, assim, isso é um desafio muito grande. Por isso que eu sempre falo com meus amigos, assim, que pessoas boas têm que estar na política, não devem se afastar da política, não devem ter medo, tem que entrar na política, tem que entrar, tem que conversar olhando no olho mesmo, realmente, entendendo e tendo o bem comum, a lisura, a honestidade, tentar entrar nesse caminho, fazer de tudo, esse é o desafio, caminhar sem se perder. Perfeito, caminhar sem se perder. Minha gente, quem tá aqui com a gente é o Érico Jovino Salles, aqui no Fala Madá. E nós estamos aqui agora encerrando, né, mais um Fala Madá, que é um prazer muito grande, né? Temos nossos agradecimentos a Luminous Play, nossos agradecimentos a Ricarte Urbano Contabilidade e a nossa agência Publier. Eu queria só que você deixasse a última mensagem, Érico. Falasse diretamente para os nossos ouvintes. Outra coisa, eu ia esquecendo, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou quiser fazer alguma colocação, depois vocês podem entrar nas nossas redes sociais, né, que estão aí à disposição. Eu queria que você desse a mensagem, né, para o nosso povo e falando das suas redes sociais, onde as pessoas podem lhe encontrar. Legal. Eu vou falar sobre as redes sociais. Érico Jovino, você me encontra no Instagram, né, Facebook. E a mensagem que eu quero passar, sempre falo isso, eu acredito muito em Deus, e eu sempre falo isso, pensamento positivo, coloquem os pés que Deus coloca o chão, então tenham sempre Deus no comando. Ok, perfeito. Gente, muito obrigado, gente, olha, mais um Fala Madá, até o próximo, um beijo bem grande no coração de cada um, saúde!